Olá, muito bem-vindos ao portal de Aromaterapia e Aromatologia Brasileira. Estamos em mais uma sessão que é uma das mais queridinhas aqui do PAAB, né, Rê? É verdade, todo mundo gosta muito sempre. Quando a gente criou o PAAB, a gente já quis ter essa sessão, que é para falar com quem? Com os produtores dos óleos essenciais brasileiros, que estão aqui na nossa terra produzindo, conhecê-los de perto, entender ali o trabalho deles, para gerar essa conexão, que é algo que a gente acha muito importante e é a base aqui do PAAB, as conexões que a gente faz. Trazer, mostrar e apresentar quem são os produtores brasileiros. E a sessão é a sessão de onde vem nossos convidados dessa vez. É a Diana Coni e o Pedro Coni. O Pedro não pôde estar aqui na gravação, mas depois ele vai fazer uma gravação só mandando um vídeo para a gente. Ele está na fazenda agora, né, Diana? Então é mais Sim. complicado a internet. Então depois ele vai fazer um vídeo só para vocês, a gente vai colocar junto aqui. Mas agora nós vamos conversar com a Diana, que é, né, uma das produtoras de um óleo essencial que nós amamos. Temos aqui, ó, É. Pindaíba. Aqui. E a marca que ela representa é Aromas do Recôncavo. Nós, inclusive, conhecemos a Diana através do Daniel Simas, que também escreveu o livro, né? Sobre óleos essenciais brasileiros. Ele fez o capítulo 2. E a gente perguntou, Daniel, você conhece alguém que produz óleo essencial de Pindaíba para conversar com a gente, para dar um depoimento no livro? E aí ele apresentou a Diana, conversamos. Depois, lá no Alma Brasilis, nós conhecemos ela e o Pedro, está aqui o irmão dela, o depoimento dele sobre a Pindaíba, enfim, contando essa história. Então, vamos conversar aqui com a Diana, ela vai contar um pouco para a gente da história deles. E aí, Diana, se Olá, apresentar para todo mundo? pois é, eu sou a Diana Cone, né? Aqui, estou falando aqui de Salvador, mas a minha origem é no Recôncavo da Bahia, mais especificamente no município de Conceição do Almeida, no sítio Bom Sucesso. Quero já iniciar agradecendo a você, Jerusa, e a Regina, por esse momento, e para a gente é sempre um prazer estar aqui para falar, né, um pouco aí dessa nossa aventura, que é uma aventura. É uma honra tê-los aqui, tenha certeza, Diana. Muito Isso. obrigada. Bom, Jana, a primeira pergunta, assim, né, para você falar um pouquinho de você, o que que você faz, né, e contar também como começou, né, a história de vocês com óleo essencial. Pois é, aromaterapia, na verdade, sempre fez parte da minha vida há muito tempo. Outro dia eu estava vendo aqui os meus livros, né, minhas apostilas, e achei uma apostila de um curso que eu fiz em 1900 e alguma coisa, sabe? É, e sempre tive muito relacionada com essa coisa, né, dos aromas. E aí cheguei a fazer uns produtos que eram umas essências, mas eram essências. Aí, em 2017, eu me aposentei e disse: agora eu tenho um tempo livre para fazer aquilo que, né, que eu mais gosto. E eu sempre estou muito ligada com essas questões da saúde, da qualidade de vida, das práticas integrativas. Aí escolhi dentro delas a aromaterapia. Fui fazer o curso da aromaterapia. E com isso, né, já meu irmão, que permaneceu lá no sítio Bom Sucesso, que foi onde a gente cresceu, né, passei minha infância, não poderia ter passado, né, momentos mais maravilhosos, né, da infância num lugar tão incrível assim, que foi um projeto dos meus pais, né? E nós tínhamos tudo que você pode imaginar, frutas, tinha cavalo, tomava o leite tirado da vaca, era um sítiozinho perto da cidade. Então a gente tinha toda a liberdade de criança e tudo mais. Depois eu vim estudar em Salvador, né? E o Pedro permaneceu lá no sítio Bom Sucesso, e até está lá até hoje. E com o tempo, né? E a gente sempre esteve junto nas questões. Ele teve uma época que ele trabalhava com araruta, né? Que é um produto também maravilhoso, que muito usado para pessoas que têm problemas de intolerância a glúten. E eu sempre participando com ele das feiras, das coisas. E uma certa vez ele
então fala que começou a perceber lá no sítio a presença de uma árvore. E essa árvore chamou a atenção dele, e ele foi ver que tinha, né, os frutos, e ele foi procurar saber que árvore era aquela. E aí falaram, é pimenta de macaco. Pimenta de macaco. O que é que se faz com essa árvore? Ele começou a trabalhar pegando os frutos e torrando e fazendo condimentos, usando como pimenta do reino, né, para Como temperar tempero comidas. mesmo. Uma delícia, perfumadíssima, assim, muito bom. E depois também ele começou a fazer umas infusão também na cachaça e no vinagre, né? Na cachaça, você, assim, é uma bebida que ficou um drink maravilhoso, como se fosse um Nossa. uísque. E ele, então, trabalhando com isso e falando, divulgando, né, o trabalho dele, participando das feiras e tudo mais. Aí, em um tempo, uma pessoa procurou ele com interesse de comprar as sementes, né? E ele vendia as sementes, os frutos para essa pessoa. Quando eu fiz o curso da aromaterapia, né, depois que eu me, me, me- que eu me aposentei, então, eu aí tomei conhecimento de que a pimenta de macaco era um dos nomes da xilópia, né? Que é conhecida também, tem vários nomes, né, na Sim. popular. E um deles é a pimenta de macaco, embira, enfim. E aí eu falei para o Pedro, eu disse, olha, a gente pode aproveitar essa planta também para fazer o óleo essencial. É uma coisa maravilhosa. Eu estou fazendo o curso de aromaterapia e a gente também pode começar a trabalhar com ela com óleo essencial. E nisso, o Pedro já estava fazendo, né, domesticando, vamos dizer assim, a planta, porque a planta surgiu no terreno do sítio e foi levada pelos pássaros. Olha Como que ela é uma planta daquela região ali que é Mata Atlântica, né? Então, e o Pedro já começou a fazer uma agrofloresta, começou a surgir, então, vários pés da pindaíba. E aí ele começou a domesticar, plantando e fazendo, né, toda aquela parte mesmo do plantio, já com, né, numa linha, enfim. Isso foi em 2017, 2018. Em 2000 no final de 2019 para 2020, eu já estava interessada de fazer, né, o óleo, já estava me programando para ir para um curso na universidade em Campinas para a extração do óleo, aprender a fazer a extração do óleo. Foi quando veio a pandemia, né? Hum. Veio a pandemia e aí eu não consegui fazer o curso. Eu já tinha adquirido o destilador. Nossa. Com a questão da pandemia, em vez de ficar aqui dentro de um apartamento, né? A, minha filha tinha ido para fazer um trabalho fora, eu aí disse, olha, vou para a roça. Sim. Vou pra roça. Com certeza. Eu adoro, que eu quero estar em contato com a natureza e lá não vou ficar presa, enfim, fomos. Aí eu fui para a roça e aí nós começamos, né? Começamos assim, ninguém pedia explicação de um e de outro, como é que faz, quanto tempo leva, e como é que isso, e o pessoal que nos vendeu o aparelho aqui nos dava algumas indicações. Aí, paralelo a isso, eu também comprei um curso da Faculdade de Viçosa, do Rio de, do, Minas Gerais. de Minas Gerais, um curso técnico, né, com DVD e tudo, e ir lá e aprendendo a fazer aquelas coisas, e vai, e vai. Aí começamos, o que é que tira, qual é o óleo, vem de onde? Vem da folha, vem do fruto, de onde é que vem? Pois é, começamos com a primeira destilação, eu fiz até um vídeo que está lá no meu Instagram, foi com as folhas. Mas Ah, aí eu percebi que tem alguma coisa errada, essas folhas aqui, então o rendimento é muito pouco. E depois eu também me lembrei que a minha sobrinha, a filha do Pedro, né, ela fez farmácia e o Pedro pediu a ela para fazer
o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, estudando a pindaíba. Olha, Então, ela foi fazer o trabalho dela na Federal aqui, né, na Universidade Federal, comparando lá, e ela fez a comparação da folha e do fruto, né? Do óleo. E eu digo, então vamos aqui, vamos ver o fruto, porque a folha tinha que ter muita folha para o rendimento era muito pouco. E aí começamos a fazer a extração, né? E aí estamos aí batalhando desde 2020 e aprendendo ainda, porque é uma planta ainda pouco estudada, né? E a gente está aprendendo ainda, sabe? Estamos aprendendo ainda com essa planta e como destilar. Já tivemos as visitas de um agrônomo que foi lá e que nos deu algumas orientações e tudo mais, mas a gente ainda tem que que avançar, melhorar nas boas práticas, enfim, mas estamos aí. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo, e ainda mais assim, se tratando, porque o Pedro, ele é da agricultura familiar, né? Então, a gente sabe das questões em relação à dificuldade, né, de orientação técnica, né? É uma área, é uma região eminentemente agrícola, né? Foi a grande produtora de fumo, hum, tabaco, né? A minha família, meu avô, depois meu pai, minha mãe, tudo, tinha essa tradição lá do tabaco, que chegou a ser exportado, era um grande produtor de tabaco. Mas depois perdeu o espaço para outras práticas culturas. mais de né, ecologia, agricultura mais mecanizada e tudo mais. E aí hoje ela é praticamente assim, poucas coisas, mas mais gado, né? Tem mais gado, mas ainda se encontra algumas plantações, mas uma cidade ao lado que chama São Felipe é que tem mais essa coisa de produzir inhame, e várias outras coisas assim, mais da agricultura. Mas Conceição do Almeida ficou mais. E aí a gente começou a querer até recuperar, né? Através da Pindaíba, mostrando a importância de recuperar nascentes. O Pedro que começou a deixar as árvores crescerem ao redor da casa, para voltar a ter. E os pássaros aí voltaram, foi quem levou para nós lá essa coisa maravilhosa, que eu digo que são verdadeiros anjos, né? Que levou, Sim, que distribuiu lá, e a gente hoje está podendo fazer um trabalho que a gente está levando, né, saúde para as pessoas, né? Porque é um óleo muito poderoso, assim, né? De propriedades, né? Maravilhosas, sem né? dúvida. Pois é. Então é essa, a nossa história é essa, e enfim. Aí o Pedro fica mais lá na parte, né, toda da plantação, da agricultura e tal, e eu moro aqui em Salvador, fiquei mais nessa parte de comercialização, de fazer Divulgação. contatos, né, de vendas, e com isso também, com o meu curso de aromaterapia, eu comecei a fazer alguns produtinhos, né, que eu faço lá, mas já estou pensando, né, quem sabe melhorar também esse processo. A luta é grande, mas eu acho que o prazer em estar participando, né, dessa desse mundo que é da aromaterapia, isso é maravilhoso, né? Que Maravilhoso. bom, que bom. Diane, e fala uma coisa para gente. Vocês têm outras plantas lá, além da pindaíba, que vocês fazem a extração? Vocês cultivam outras? Porque lá no Alma Brasilis, vocês deram para gente uma erva baleeira, né? De Sim. vocês. A erva baleeira tá já, vocês já estão produzindo ela? Olha, o Pedro começou a ver que tem muita na região, mas é Uhum, uma coisa mais assim extrativista, tá? tá. Não é uma plantação. Eu não sei se ele se está nos projetos dele de expandir para plantar a erva baleeira, né? Porque Uhum, hoje em dia também tem uma coisa que é uma realidade difícil,
que é contar com mão de obra. Hum, E, faz. por outro lado, né, ainda é uma agricultura que é pouco mecanizada, né, Uhum. não tem muitas condições, então é um pouco difícil. Agora, ele andou fazendo lá, buscando a erva baleeira, eu não sei se tem uma escala, como a gente já tem um pouco hoje, um pouco mais na Da Pindaíba, porque Pindaíba. já tem dentro da própria propriedade, entendeu? Uhum. Então já é uma coisa mais fácil de dar colheita, né? De estar ali, apesar de que até o ano retrasado ele também fazia uma parte também de extrativismo para completar, entendeu? Uhum. Uhum. A produção, É, né? Mas esse ano foi um ano de muita chuva, né? Porque muita. a pindaíba ela é sazonal, ela começa o processo da defloração dos frutos, começa a partir de outubro. Uhum. Então, é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Janeiro já está acabando. Ah, Então, é o tempo que ela floresce, que os frutos dão, e que aí a gente tem que colher, Colher. tem que fazer todo um processo também de secagem, né, Uhum. para depois fazer ainda triturar e fazer a destilação, né? Aí choveu muito esse ano, né? Durante esse período aí, que foi no Brasil inteiro, né? Nossa, Infelizmente, a foi. gente viu aí, né, as questões todas das chuvas que estão cada vez mais, né? Acentuadas, né? E aí até, enfim, a dificuldade até de botar para secar, porque a gente Uhum. usa muito o terreiro, né? Sim. Para poder secar, e quando sai o sol, bota, tira, porque não pode molhar, e aí, entendeu? A gente também não. Aí isso pode também afetar, às vezes, a própria. Não sei se a composição do. Porque tem muita água, Pois é. é, sim. enfim. E Tudo muda muda, né? mesmo. Tudo, o É. clima muda toda, Muita água, muito trabalha muito, calor. né? É. Muda a cor, muda tudo, entendeu? A gente está tendo esse aprendizado agora também, porque em tempos, nos outros anos, assim, o óleo ele era mais amarelado do que foi essa última produção agora, sabe? Olha Ele só. meio mais clarinho, tal, mas a composição é a mesma, mas a coloração às vezes tem essa variação, sabe? É, muda mesmo. Mas você tem notado assim uma busca maior pelo óleo de pindaíba nos últimos tempos? Como que você tem notado o mercado, Diana? Sim, já temos uma certa procura, né? E de algumas empresas assim que já estão nos procurando, e algumas pessoas também, mas ainda é pouco, eu acho, sabe? Assim, eu acho que foi uma grande oportunidade, vocês, com o livro, né, a Pindaíba, fazer parte desse trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Isso tudo está fazendo parte dessa visibilidade, né, dessa divulgação, né, do óleo. Agora, eu acho que ainda requer estudos também, né? Sim, sim, muito importante. Pessoas que sejam pesquisadoras, que vá ver, né? Porque a gente sabe que o óleo por si só ele é uma sinergia, né? Sim, Como ele tem Exatamente. uma composição variada de vários, né, componentes ali, né? Então eu acho que ainda tem poucos estudos e tudo mais, aí ainda tem muita coisa ainda para ser descoberto aí das potencialidades desse óleo, sabe? Hoje a gente fala basicamente no uso para as dores, né? Porque ele é um sedativo maravilhoso, né? Por conta do miceno, mas ele também tem ipineno, né? Tem o limoneno, tem o alfa-pineno, tem o 188 cineol também, pouca proporção, mas também. Então, ele é uma composição maravilhosa, né? Em termos de ser sim, analgésico e anti-inflamatório, né? sim, é perfeito, É, maravilhoso. essa combinação dele realmente é incrível. E Incrível. aí entra o pineno que já dá esse equilíbrio também no sistema nervoso, né? Sim, Se excelente. torna, E até mesmo a parte respiratória. Eu testei aqui ele para questões de rinite com meu marido aqui. olha só, E olha, foi legal, viu? sabia. Pois é, eu uso muito assim, eu experimento muito na indução do sono.
Eu também. Para indução do sono é interessante. Nossa, É maravilhoso, porque eu fiz, né, um óleo para massagem. Então, às vezes, né, quando eu estou assim um pouco cansada e que estou custando um pouco de dormir, eu faço uma massagem nos pés e a menina tá ali para tanto, apago que nem percebo. É muito relaxante. E é, é, sem falar de outra experiência que eu fui fazer, eu fiz um sabonete também, né? Fui usar o sabonete, cheguei em casa e fui tomar, e aí eu tinha uma aula para fazer à noite. E aí, depois, na aula, eu não conseguia. E aí eu fechava, eu segurava o olho, e aí não conseguia me controlar. Eu cochilava, voltava, eu perdi a aula. Mas será possível? Eu estou interessada na aula e tal. Depois é que eu fui me tocar, digo, mas quem mandou quero você tomar banho? sabonete. Quem mandou você tomar banho com a pindaíba? Não dá, né? A pindaíba para depois assistir uma aula não dá certo. Não dá certo. E às vezes você sabe que pessoas que adquirem, né, o sabonete da minha mãe, eu falo assim, ó, não use para dirigir, por favor. Por É favor. só à noite em casa, na hora de dormir, tá? Bom, Diana, como a gente falou, muitas partes a gente depois vai ter aí um vídeo do Pedro contando, né, da parte ali do dia a dia da lida com a pindaíba. Mas a gente queria entender com vocês como é que é o cuidado de vocês com esse processo de qualidade, se vocês mandam para cromatografia, né? Nós sabemos que sim, mas como é que é esse processo de mandar para cromatografia? Por que vocês, né, decidiram fazer isso? Como foi essa questão relacionada a entender realmente a química desse óleo que a gente estava falando, né? Pois durante o curso, né, eu aprendi que a gente tem que, para a gente usar um óleo essencial, a gente precisa saber, né, como é aquele óleo, que óleo é aquele, porque a gente sabe que tem diferentes óleos numa mesma. Por exemplo, a lavanda tem diversas lavandas com composições diferentes, né? Então a gente aprende isso no curso. E quando fui fazer, né, a destilação, eu disse, não, a gente precisa ter a cromatografia, porque para as pessoas saberem qual é, para que serve, né? E isso dá um respaldo, né, no trabalho. Então, inicialmente, nós fizemos com a Unisc, né, uma universidade lá no Sul, Sim. a primeira cromatografia, e depois nós fizemos com o Daniel. Foi daí que a gente chegou aí até vocês, porque ele Sim. me pediu, né, para autorização para usar a cromatografia no livro de vocês. Eu digo com todo prazer, imagina se a gente vai ter alguma objeção, né? Mas é isso, mas estamos ainda tentando melhorar no processo, tá certo? Uhum. A gente precisa ainda saber melhor como lidar, né, com o ambiente, enfim, as boas práticas. Estamos aí no processo ainda, né? É um Aprendendo, processo, né? aprendendo. Aprendendo, exatamente, A né? gente sempre aprende, né? Trabalhar com óleos essenciais, com plantas, é sempre uma aprendizagem, né? É. Aprendendo, e também a gente lida também com as questões também financeiras, de investimento, né? Por se tratar de agricultura familiar, tudo mais, então não é fácil, os recursos também são pouco ainda, né? Mas a gente chega lá. Tudo isso influencia no preço também, né? Que as pessoas às vezes questionam o preço dos óleos brasileiros, mas a gente tem uma realidade, né? Que também influencia, que é essa toda que você está falando, né? Com certeza. E principalmente assim, para a gente ter hoje, porque a gente fala da dificuldade da mão de obra. Mas Sim, a mão de obra, a gente tem que entender que a mão de obra no campo precisa ser valorizada, tá Com certo? Então a gente certeza. precisa também, sabe, não ficar naquele lugar. E os últimos, né, que nós fizemos, usamos muito a força feminina, as mulheres, nos sim, ajudando lá. Claro que a árvore é muito grande, então precisa, às vezes, quando ela cresce muito, não dá para tirar o fruto, né, embaixo, então tem que uma escada enorme lá em cima, então tem também, né, os rapazes, os homens que vão lá para poder fazer essa parte da colheita, que não é fácil, né? E é trabalhoso, é muito trabalhoso. É como eu estava falando para vocês, a gente tem que tirar os frutos, depois limpar, botar para secar, aí bota no terreiro, aí fica prestando atenção se vai chover ou não, se aí tira para não molhar. Depois tem que
triturar, botar no destilador, esperar 4 horas lá, às vezes, né? A produção também é pouca em termos, né, Rendimento. Uhum. são 100 quilos de frutos para conseguir 1 litro de óleo, entendeu? Nossa, É bastante coisa. É Aí importante a você gente falar isso. complementa com essa parte de extrativismo, que é Uhum. outra parte difícil e Isso. muito cansativa. E eu disse a Pedro, você não tem mais idade para isso, não. Mas ele lá é um garotão lá da roça e ele se diz. Ele, se não fizer isso, acho que ele morre. Foi importante você falar essas coisas, sabe, Diana? Porque as pessoas às vezes não sabem essa dificuldade. Não é só ali aquela plantinha que está ali, né? Que aquele ali que a gente está bonitinho. acostumado ali, que você só, né, pega ali. Não, tem que subir numa árvore, é uma árvore alta, é difícil, tem todos os processos. Tem umas imagens que eu vi lá no Instagram de vocês, que é sensacional, de mostrando essas pessoas, essas mulheres trabalhando, Sim, subindo. sim. É sensacional, para você ver o trabalho que dá, né? Não é Você assim. viu a altura da árvore? Que Sim, altura? E ele ensinando lá como é que a gente tem que fazer para a árvore não crescer tanto, entendeu? A gente tem isso, que aprender com essas pessoas também, sim. porque é isso aí, é resgate, né, de conhecimento, de saberes, né? E a Muito gente está importante. numa região que é o recôncavo, não é qualquer coisa, Não é não. qualquer coisa, não. Onde tudo começou, onde Exato. tudo É, começou. recôncavo baiano. Eu fiz até um textozinho assim, não digo um poemazinho assim, não, mas eu não sei se daria para a gente falar aqui. Sim, você pode finalizar com ele. A hora que Ótimo. terminar aqui, você pode É, acho que finalizar com ele. ficaria Acho bem lindo. legal. Eu até ia falar isso para você. Eu acho bem legal aquele Sabe? texto. Mas antes de você, né, trazer ele, as pessoas podem entrar em contato para comprar como o óleo de pindaíba que vê esse vídeo, né, Diana? Olha, é através do meu Instagram, né? Uhum. Mandando lá a mensagem para o meu WhatsApp. Tem o Pedro também, né? Que tem também o contato dele, que depois ele vai dar lá, porque o Pedro também tem a marca dele, que Sim. ele faz também, ele participa de feira, ele tem, né, outras coisas que ele faz, então ele tem a marca dele. A minha Sim. é mais esses produtos voltados à coisa mesmo da aromaterapia. Eu faço a vela, eu faço um gel, eu faço também. Eu já fiz um curso de mel né? E depois aí a gente pode, não sei, um contato, o livro tem um contato, tem o Sim, sim, e-mail, pode ser por ali. Então, todos ali. Realmente exato. vale a pena, temos, usamos bastante, né? Citamos esse óleo, né, quando a gente fez o nosso curso sobre fibromialgia, como sendo uma opção para fibromialgia excelente, né? Por essa questão analgésica que ele tem, mas também para ajudar no emocional, que ele também traz. Então, é um óleo realmente muito interessante, vale a pena conhecer. Queremos agradecer a Diana por estar aqui com a gente, né? Depois a gente vai colocar junto um vídeo do Pedro aqui, então agradecer a disponibilidade, né, de ter participado do livro com a gente e de estar aqui nessa Imagina. conversa que a gente gosta muito de falar com esses produtores. Eu que agradeço muito a vocês aí, né? A Com certeza. visibilidade das pessoas saberem que a gente está aí nessa batalha. E já são quantos anos? 6 anos a gente aí, né? É Isso. pouco tempo ainda, mas estamos aí. Vamos juntos, né? Com certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito O livro obrigada. está lindo, Obrigada. maravilhoso. Eu tenho divulgado muito, tenho falado para as pessoas. Muito Quando obrigada. me perguntam sobre. Eu digo: olha, você já adquiriu o livro Os 11 Óleos Essenciais Brasileiros? Você tem que ir lá, porque está tudo lá, da Pindaíba e de outros óleos também, que está muito bem feito o trabalho de vocês. Obrigada, Muito Diana. obrigada, Diana. Então vamos ouvir, né? Que eu já escutamos, né? Já vimos essa poesia, então vale muito a pena vocês conhecerem. Pois é, vamos lá. Pindaíba, palavra de origem indígena, pindá significa anzol. Ibá, árvore ou vara, indicando árvore de anzol. Alegoria de sobrevivência em tempo escasso. No recôncavo baiano, onde esta terra Brasilis começou, ali nasceu a mistura que o tempo não apagou. O índio, o negro e o branco, cada um deixou o suor. No recôncavo baiano, onde o tambor conversa com o chão e o axé, circula no vento, na mata, a pindaíba. Cresce com seu cheiro a perfumar, o seu óleo forte
que cura a dor que o povo aprendeu a calar. Nas comunidades de terreiros, as matriarcas ensinam que, em momento de escassez, é a mata que, é a mata que se recorre, com fé, com folha, com reza e respeito. E é nela que se encontra a força, não no excesso, mas na simplicidade potente que vem da natureza. Pindaíba, portanto, é remédio, sobrevivência, abundância, proteção e memória. Memória que não se vende na farmácia, mas se aprende no quintal. Toda vez, eu estou arrepiada aqui, toda vez. É lindo, É lindo. é lindo. É isso aí. Eu acho que isso Todas as resume toda a ancestralidade, Isso aí. a força, tá certo? Desse povo que está lá no Recôncavo, especialmente das matrizes africanas, dos índios, né? E nós que somos descendentes de italianos, né? Também, que teve ali, que vieram também da Itália e que também deram sua contribuição. Então, essa mistura que é maravilhosa, onde esse país lindo e maravilhoso começou, né? É isso aí, o que você isso falou aí. é a potência das nossas plantas brasileiras, e é isso aí. Exatamente, exatamente. Bom, obrigada novamente, Diana, é um prazer Muito estar com grata, você Diana. aqui, e tenho Tá certeza bom. que todos vão adorar e conhecer um pouco da história aí do Recôncavo Baiano e da história da Pindaíba. Isso. Então, até Um mais. beijo. Agora vamos ver a entrevista que fizemos com o Pedro Cone no Congresso de Aromaterapia em abril de 2026. Aqui estamos aqui no Conaroma com o seu Pedro. A gente está gravando o De Onde Vem aqui pessoalmente com ele. Já gravamos com a Diana e a gente ficou de gravar mais um pedaço com ele para entender a parte da produção mesmo, né? O seu Pedro é um dos produtores da Pindaíba, um óleo que a gente fala muito lá no PAAB. Seu Pedro, como é produzir a Pindaíba? Produzir a Pindaíba não é fácil, tá entendendo? Porque ainda não tem estudo profundo sobre a Pindaíba e toda planta que eu tenho no meu sítio foi trazida pelo pássaro, né? E com o êxodo rural, com a falta de mão de obra, cada dia mais está ficando difícil você produzir. Mas estou aí para aumentar a produção. E tem alguma dificuldade? Tem uma época de plantio dele ou de colheita? Como é que é o processo de produção mesmo da Pindaíba? A época de plantio é no começo do inverno, né? Que é de abril a agosto, setembro, e a colheita é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí já começa a floração. Aí você cata os frutos e começa a florar. Seu Pedro, e quanto o que o senhor imagina, né? Como o senhor pensa no futuro, como é que vai estar essa questão? O futuro está com vocês aí, que eu sou produtor. Minha função é produzir a Pindaíba para a gente fazer o óleo, né? Então a gente precisa muito de tecnologia, precisa muito de incentivos, porque eu estou numa região que as pessoas às vezes não acreditam no que a gente está fazendo, acham que a gente é até maluco porque está plantando árvore, como eu era taxada lá na minha região. Mas, graças a Deus, depois que a gente começou a produzir, e com o apoio de vocês também, né? Depois que saiu o livro que vocês fizeram, para mim foi gratificante. E a gente está nessa luta aí. Se vocês puderem ajudar na parte técnica e na parte financeira também, como agora, graças a Deus, todo o óleo que eu trouxe aqui para o panorama da Pindaíba eu vendi e vou satisfeito para casa. Que bom, só lembrando que o seu Pedro foi quem escreveu no nosso livro dos óleos essenciais brasileiros sobre a Pindaíba. Ele deu um depoimento lá pra gente. Seu Pedro, você pensa em plantar mais algum outro tipo de planta para destilar ou vai ficar só com a Pindaíba lá, com essa produção dela? Não, eu já estou pensando, eu já plantei algumas coisas na cerca, a pimenta rosa, né, que nós conhecemos lá como maroeira, né? E agora eu preparei uma área pequena, porque minha área não é grande, é uma área pequenininha, e implantar junto em consórcio a Pindaíba e a aroeira. E agora a aroeira em estarquia. Sim. Né? E a Pindaíba é o pássaro que me dá. É a natureza. Essa aqui é a semente da Pindaíba, ó, que o seu Pedro trouxe aqui.
É dela que se faz o óleo. É dela que se faz o óleo, que tá aí dentro. Ele tem os hidrolatos, se quiser mostrar todo o processo aí dele. Tem a cromatografia também, né? Nós temos ali todo o processo ali de produção da planta. É maravilhoso. Quem não conhece sabe a quantidade, quem viu nosso livro, a quantidade de mirceno que a gente tem. Vou pegar aqui o óleo. Bom, seu Pedro, muito obrigado pela participação no livro, pela essa entrevista no De Onde Vem, porque o que a gente gosta de mostrar aqui no PAB são os produtores dos óleos essenciais, mostrar quem está produzindo aqui no Brasil, e o seu Pedro é um grande representante disso. Obrigado. Eu falo o seguinte, a cidade tem que fortalecer o campo para que o campo fortaleça a cidade. Exatamente. Se vocês não tiver o produtor, como é que vocês vão ter óleo? Exatamente. Entendeu? Então, é um dependendo do outro, com essa cadeia produtiva de a gente estar aí na luta de resgatar as plantas nativas do Brasil, como vocês fizeram o livro. Parabéns pela iniciativa de vocês. Agradeço muito ter participado do livro. E vamos em frente, né? Vamos lá. Isso aí. Beleza? Muito obrigada, seu Pedro. Tamo junto. Pindaíba. Tamo Obrigada. junto.